Se é verdade que vivemos em uma sociedade livre, por que ainda temos tanto pudor quando o assunto é sexo oral? Registros antigos já mencionam esta prática desde as primeiras civilizações. 3.000 anos antes de Cristo, textos e relevos mesopotâmicos frequentemente associavam práticas sexuais, incluindo o sexo oral, a rituais religiosos. 500 anos mais tarde, no Egito Antigo, o mito de Osíris mencionava práticas relacionadas com o sexo oral. Segundo este mito, Ísis, esposa de Osíris, teria usado sua boca para restaurar simbolicamente o membro do marido, após ter sido brutalmente desmembrado. Na Índia, o Kama Sutra incluía descrições explícitas de vários exercícios sexuais, dentre eles o sexo oral. Este texto organizava tal prática em categorias e dava conselhos bem específicos. Cerâmicas gregas e murais romanos também incluíam representações explícitas acerca do sexo oral. Muitas dessas representações eram artísticas e, por isso, não tinham necessariamente um cunho moralista, o que refletia a visão aberta da sexualidade na cultura clássica. E se engana quem acredita que o sexo oral é algo exclusivo aos seres humanos. Os morcegos frugívoros são conhecidos por lamber os genitais de seus parceiros para prolongar a cópula. Entre os chimpanzés bonobos, que têm comportamentos sexuais bastante diversificados, o sexo oral é uma prática comum para reforçar os laços sociais. Em rituais de acasalamento, as baleias jubarte não apenas produzem sons, como também foram observadas estimulando seus parceiros com a boca, demonstrando que a prática não faz parte apenas do comportamento humano. Em algumas culturas, foram criadas expressões e eufemismos específicos para o sexo oral. Por exemplo, no Caribe, chamá-lo de chupar manga é uma forma comum e bem-humorada de abordar o tema. Aqui no Brasil, nós fazemos boquete, caímos de boca, damos um trato, damos uma atenção especial, assopramos a flauta, bebemos do mel, damos um grau no diamante, uma chupetinha, uma mamada e por aí vai. E não podemos esquecer do fato de que chupar manga está intimamente relacionado com a saúde. Alguns estudos apontam que o sexo oral pode liberar endorfina e outros hormônios que reduzem o estresse e promovem o bem-estar. Outros estudos já sugerem que o sêmen contém substâncias que podem melhorar o humor. Outra curiosidade é o fato de a dieta influenciar o cheiro e o gosto do sêmen ou dos fluidos vaginais. Alimentos mais cítricos, como o abacaxi e o kiwi, conferem um gosto mais doce, enquanto alimentos como o alho e o aspargo podem gerar um sabor mais amargo. Muitos não sabem, mas existe um Dia Internacional do Sexo Oral. Não é uma comemoração oficial, mas eu dou um doce para quem conseguir adivinhar qual dia é. Isso mesmo, 6 de setembro, e não precisa nem explicar o porquê, né? Eu mesmo não sabia que alguns textos chineses sugerem que cortesãs eram treinadas em técnicas avançadas de sexo oral, chamadas de método de flor de jade, que envolvia movimentos sincronizados de língua e respiração para maximizar o prazer. Mas vamos voltar ao tema central do nosso vídeo. Pressupondo o consenso entre ambas as partes, além da higiene em dia, é claro, o que faz com que esse assunto ainda seja tratado com tanto receio numa época que se julga tão libertária? O tabu em torno do sexo oral, na verdade, é um símbolo de como a nossa civilização, que se diz a mais liberal em todos os sentidos, na verdade ainda carrega as pesadas algemas da repressão que a moldou. Em pleno século XXI, onde discutimos de tudo, desde viagens a Marte até inteligência artificial, o simples ato consensual entre adultos de usar a boca para dar e receber prazer ainda carrega uma aura de vergonha e silêncio. Mas por quê? Neste vídeo, vamos colocar sobre a luz o tabu do sexo oral a partir de uma perspectiva filosófica, conectando moralidade, cultura e sexualidade. Nesse vídeo, vamos tentar elaborar uma filosofia do sexo oral. As religiões e as tradições culturais tiveram um impacto determinante na forma como as práticas sexuais, incluindo o sexo oral, foram regulamentadas ao longo dos séculos. Nas religiões abraâmicas,
Ou seja, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, o sexo sempre esteve ligado obrigatoriamente à procriação. E as práticas sexuais não reprodutivas, como o sexo oral, são consideradas desviantes e imorais, guardados certos atenuantes, se praticadas dentro do casamento, enquanto práticas acessórias ao coito do casal unido pelo matrimônio. Na Roma Antiga, o sexo oral carregava conotações de poder e status social. A cultura romana valorizava a dominância e via o ato de receber prazer sexual como um símbolo de superioridade, enquanto o ato de proporcionar prazer, especialmente por meio do sexo oral, era associado à submissão. A pessoa que realizava o sexo oral era frequentemente vista como inferior, porque assumia um papel passivo, que na lógica romana diminuía o seu status. Isso estava relacionado à ideia de controle e virilidade. Ser dominante no sexo reafirmava o poder, enquanto ser submisso era desonroso. Essas visões estavam profundamente enraizadas na hierarquia social e nos papéis de gênero da época. Durante a Idade Média, a Igreja Católica consolidou o controle mais rigoroso sobre a sexualidade. Ela via o sexo exclusivamente como um ato reprodutivo e tudo que fugisse desse objetivo era visto como desvio, pecado ou aberração. Neste contexto, o sexo oral, por não gerar filhos, era automaticamente condenado. A moral religiosa transformou o prazer em algo a ser temido e punido. Tudo isso ilustra como o sexo sempre foi um campo de controle social. Michel Foucault, em sua História da Sexualidade, explica como o poder e a moralidade se apropriaram do sexo para regular corpos e comportamentos. Durante séculos, a religião e a política definiram o que era certo ou errado na intimidade. Ou seja, a esfera pública, durante muito tempo, definiu as regras sobre as ações privadas. E o sexo oral? Bem, ele foi enquadrado naquela categoria do "não falamos sobre isso". Vale lembrar que não foi só a religião que exerceu este controle. Mesmo em sociedades laicas, a vergonha em torno do sexo oral se mantém, agora com um verniz cultural. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, diria que a repressão sexual é uma peça-chave no desenvolvimento da civilização. Para ele, os tabus sexuais ajudaram a organizar a sociedade, mas ao custo de uma profunda repressão dos nossos desejos mais íntimos. No caso do sexo oral, essa vergonha é ampliada justamente porque ele desafia o discurso de poder sobre o corpo. O sexo oral não seria apenas um ato de prazer, mas de entrega e vulnerabilidade. E talvez seja por isso que incomoda tanto. Ele expõe o corpo em sua totalidade, sem as máscaras sociais que usamos no dia a dia. Freud descreveu o desenvolvimento da repressão na estrutura psíquica de cada um de nós. De acordo com ele, a luta pela nossa liberdade e felicidade, em um nível mental, é travada e decidida na guerra entre os instintos de vida e de morte. As principais camadas da nossa estrutura mental seriam o id, o ego e o superego. A camada mais antiga, maior e fundamental seria o id. O id seria o sistema básico da nossa personalidade, que reúne todo o conteúdo inconsciente. Ignorando valores, moralidade e qualquer tipo de restrição, o id se esforça, única e exclusivamente, pela satisfação imediata de todas as nossas necessidades instintivas, de acordo com um princípio de prazer. Ele ignora, inclusive, que a gratificação total dessas necessidades resultaria inevitavelmente na nossa aniquilação. Imagine você em estado de permanente satisfação de todas as suas necessidades instintivas imediatamente. Certamente você morreria. Mas no desenvolvimento da nossa personalidade aconteceria algo muito interessante, que visa evitar o nosso autoextermínio. Sob a influência do mundo externo, uma parte do nosso id se desenvolve gradualmente até formar o ego. O ego atuaria como uma espécie de mediador entre o id e o ambiente.
Em contato com o mundo, o ego observa e testa a realidade, recebendo e conservando uma imagem relativamente verdadeira acerca dele. Assim, o ego tem a tarefa de representar o mundo externo para o id e, por isso, de proteger o id, pois o id, que luta cegamente pela gratificação imediata de todos os seus impulsos, acaba desprezando completamente a força da realidade que sempre se impõe, ou seja, que sempre demonstra a impossibilidade de satisfazer todas as nossas necessidades instintivas de forma integral e imediata. Quando cumpre bem o seu papel, o ego coordena, altera, organiza e controla os impulsos instintivos do id, de modo a reduzir ao mínimo os conflitos com a realidade. Para isso, ele reprime aqueles impulsos mais perigosos, aqueles que sejam incompatíveis com a realidade, e reconcilia aqueles outros menos perigosos, mudando seu objeto, retardando ou desviando para outras formas de gratificação. Mas, sendo uma parte do id que se enrijeceu, o ego ainda guarda uma porção dele na sua natureza, através da memória de gratificação, através da lembrança de um passado que prometia a plena satisfação de todos os nossos prazeres. E essa lembrança acaba por se tornar a força propulsora, oculta, por trás de todo o processo de pensamento. Enquanto as influências da realidade enrijecem o id formando o ego, uma série de influências sociais e culturais enrijecem o ego formando o superego. O superego é a representação da moralidade do grupo introjetada na psique do indivíduo. As restrições externas que primeiro os nossos pais e posteriormente a escola e outras entidades sociais nos impuseram passam a ser introduzidas no nosso ego pelo superego e se convertem na nossa consciência moral. Isso explica o sentimento de culpa e a necessidade de punição que é gerada toda vez que transgredimos ou que sentimos o desejo de transgredir tais restrições. Não percebemos isso no nível consciente, pois essas restrições se tornaram inconscientes quando ainda éramos muito jovens. Assim, cada restrição se tornou automática, e a maior parte do onipresente sentimento de culpa também se manteve inconsciente. Você se vigia e você mesmo se pune. Hoje em dia, você exerce contra si mesmo, sem perceber, uma severidade que pode ter sido adequada ao estágio infantil da sua evolução, mas que já há um bom tempo não tem mais nenhuma razão de ser. No meio de tudo isso, existem duas coisas muito importantes. A primeira é que, naturalmente, todo o nosso corpo é fonte de prazer. A segunda é que, no processo de desenvolvimento humano, foi necessária uma repressão básica dos nossos instintos visando a perpetuação da nossa espécie, mas que a esta repressão básica foi somada uma repressão adicional. Foram somadas restrições extras requeridas pela dominação social que um grupo passou a exercer sobre o outro. E tais restrições envolvem fundamentalmente o sexo, o nosso comportamento sexual e, mais especificamente, o sexo oral. Exemplos desta mais repressão são todas as modificações na energia instintiva que visaram a manutenção da família patriarcal monogâmica. Nessa jornada, os impulsos instintivos foram reorientados. Eles deixaram de ser necessidades biológicas para se tornarem desejos individuais do cônjuge, o que, ao invés de reduzir, aumentou a gratificação, uma vez que a restrição transformou a satisfação em um signo de privilégio e de distinção entre os homens. O abandono dos impulsos sexuais parciais das fases iniciais do nosso desenvolvimento, que seriam o prazer oral, anal, tátil, entre outros, para a canalização no prazer genital, pertencem a essa camada básica de repressão que a civilização imprimiu nos indivíduos durante o seu desenvolvimento. Foi o abandono do prazer difuso, que compreende todo o corpo humano, por um prazer concentrado, em busca de uma maior intensidade. Acontece que durante a história esse progresso para a genitalidade se organizou de um tal modo
que os impulsos parciais e suas respectivas zonas quase foram dessexualizados no intuito de se ajustarem aos regramentos de uma organização social específica, no intuito de se ajustarem aos ordenamentos da família patriarcal monogâmica. As regras impostas sobre os sentidos do olfato e do paladar fornecem um exemplo claro para que a gente possa entender a relação entre a repressão básica e a mais repressão. Para Freud, muito provavelmente desde o tempo em que o homem desenvolveu sua postura vertical e afastou o nariz do chão, certos odores e gostos passaram a ser incompatíveis com as nossas ideias estéticas. Mas ao mesmo tempo, o prazer de saborear, lamber e cheirar é de uma natureza muito mais corporal e muito mais física do que o prazer de olhar e tocar. O paladar e o olfato dão um prazer imediato e também uma repulsa imediata. Eles relacionam indivíduos imediatamente, sem que elementos morais ou estéticos possam filtrar. E esse imediatismo do prazer em beijar, lamber, chupar, sugar, cheirar é incompatível com uma sociedade que tem a tendência de isolar pessoas, de distanciá-las e embaraçar todo tipo de relações espontâneas. Incompatível com uma sociedade que permite apenas certas relações previstas que têm uma utilidade pragmática dentro da lógica da reprodução da família patriarcal monogâmica. Aqui está o poder atômico do sexo oral. Usando a boca, os amantes poderiam despertar mutuamente a consciência de que todo o corpo é erógeno, de que todo o corpo é instrumento de prazer. A meu ver, existe um temor oculto de que o desenvolvimento irreprimido do sexo oral tenha o potencial de erotizar todo o organismo de uma tal forma que neutralizaria a dessexualização do corpo humano exigida para sua utilização enquanto ferramenta de trabalho, enquanto um instrumento de labuta que não visa garantir o seu próprio bem-estar, mas garantir os privilégios daqueles que compram essa força de trabalho e, por isso, podem gozar de todos os prazeres, sem precisar trabalhar. O que mais os senhores temem é a revolta dos seus servos. A gratificação das práticas sexuais não procriadoras é vista pelos senhores como a maçã no paraíso, algo interditado para os réis mortais, e por isso o sexo oral passa a ser taxado como perversão e relegado no máximo a uma prática preliminar à sexualidade procriadora. Assim, toda sexualidade humana, fonte polimórfica de prazer, é convertida em um meio para um fim. Mas isso não impede que o id continue reivindicando o prazer total e que o ego cultive por trás de cada pensamento a memória da promessa traída de plena gratificação. E é exatamente isso que eles temem: o caráter explosivo da sexualidade humana, o retorno do reprimido que vai exigir a realização daquela promessa que dizia que o avanço tecnológico iria converter o corpo humano de um utensílio para o trabalho novamente em um instrumento de prazer. No final, o tabu sobre o sexo oral não é apenas uma prescrição sobre o sexo. Ele também atua sobre o poder, a moralidade e sobre os nossos medos mais profundos. Talvez, ao desconstruir esse tabu, possamos não apenas falar sobre prazer de uma forma mais saudável, mas também construir uma sociedade mais livre e menos repressora. Talvez seja a hora de abandonar o nosso julgamento e abraçar a ideia de que sentir é tão humano quanto pensar. Portanto, vá lá e experimente se tiver coragem. O sagrado beijo na boca não corre risco de desaparecer pelo simples fato de você tentar ser um pouco mais livre e, quem sabe, mais feliz. Desejo que aproveite ao máximo o presente, não se esquecendo de deixar nos comentários o que você pensa a respeito e de dar aquele like cheio de tesão para fortalecer o nosso relacionamento. Espero que tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Tiresias e nos vemos no futuro.